Olá, caríssimos jovens de boa índole. Muito bom dia para todos vocês. Até aqui, Deus ajudou a todos nós. O primeiro dia do ano de 2024. Deus permitiu que esse dia chegasse. E só temos que agradecê-lo. Só temos que realmente dar graças a Ele por este milagre. Milagre esse que muita gente às vezes questiona. Porque muita gente pensa que milagre é ter bens materiais, milagre é ter coisas que visam a estabilidade material, mas todavia o maior milagre é o que Deus permitiu que acontecesse. Que nós conseguíssemos transitar um ano de 2023 para 2024. Sendo assim, até aqui o nosso Senhor ajudou. Já estamos em 2024, mais um novo ano, uma nova jornada, novos desafios. Mas desafios esses que temos a certeza absoluta que o nosso maior aliado, que é Deus, estará conosco e vai permitir que ganhemos todos eles e a posterior transitemos então para 2025. Mas hoje eu quero falar convosco uma coisa muito importante que Deus colocou no meu coração. 5 conselhos para 2024 do ponto de vista espiritual. Quais são esses 5 conselhos? Hoje eu vou começar pelo primeiro conselho, que é de suma importância, que todos nós temos que analisar profundamente esse mesmo conselho, para que a posterior consigamos então ter moral de dizer que Deus de fato permitiu que nos afastássemos de coisas que permitissem a nossa queda diante do nosso próprio Deus. Sem mais delongas, vou diretamente ao ponto, ao primeiro conselho de 2024 do ponto de vista espiritual. Vigiai e orai. A vigilância e a oração são 2 armas fundamentais para um cristão. Quando o cristão está aliado a essas 2 ferramentas estritamente espirituais, o cristão torna-se apto para vencer todos os obstáculos e livrar-se das artimanhas de Satanás. É importante que oremos, mas também de suma importância que vigiemos. A vigilância chega a ser um dos pilares na qual devemos colocar a priori em relação à oração, porque de nada vale orar sem vigiar. O que adianta você orar sem vigiar? Não adianta absolutamente nada. Porque por mais que você peça a Deus para que Deus te livre do pecado, mas ainda assim você não tem a capacidade de vigiar, de se afastar ao pecado, essa oração de nada vale. Então, nesta manhã eu quero que você analise profundamente a importância da vigilância. De repente você, de ontem para hoje, orou a Deus e pediu: Deus, eu quero que o Senhor me afaste dos vícios. Eu quero que o Senhor me tire do seio dos vícios. Oraste, mas essa oração só terá substância, essa oração só terá sustentabilidade, caso você associe a mesma à vigilância. Se você quer que Deus te afaste dos vícios, é necessário que você saia do meio dos viciados. É necessário que você se afaste do meio aonde te dá a chance de quê? De pecar. Se você pede a Deus: Deus, eu quero parar de prostituir-se, mas todavia você está no seio de pessoas que levam-te a prostituir-se, então é impossível. Se você quer deixar de matar, mas todavia você exerce um trabalho que te obrigue a matar, é impossível que você deixe de matar. Então, por mais que você ore, se você não vigiar, se você não analisar que eu preciso vigiar nesse aspecto, para que eu não caia em tentação, então de nada vale a sua oração. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo orientou a todos nós que primeiramente precisamos vigiar, para depois então a nossa oração ter sustentabilidade e substância do ponto de vista espiritual. Lembram-se o que aconteceu com Jó? Jó foi um homem que vigiou. Jó era um homem reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Mas quando Jó caiu em falência, quando Jó foi atingido por Satanás, o diabo, mesmo Jó orando, ele sabia que aparentemente as suas orações estavam a ser desprezadas. Fisicamente falando, ele não via resultados nenhum com relação àquelas orações, mas no espírito, aquelas orações tinham sustentabilidade. Então o que Jó fez? Ao invés de dar ouvido aos seus amigos, que não conseguiam identificar
o poder da oração que ele fazia para que Deus o livrasse daquela situação difícil, juntamente com a sua esposa, Jó permaneceu fiel, consciente que a sua vigilância a não dar ouvido aos amigos e à sua esposa estava de fato a permitir que as suas orações a posterior fossem sustentáveis. Então, às vezes é isso que nós precisamos fazer, ou seja, às vezes não, é isso que nós precisamos fazer. A vigilância é de suma importância para que consigamos ter resultados das nossas orações. Para além de Jó, o maior exemplo de vigilância foi José. José era um homem devoto a Deus. José orava constantemente. Mas José sabia que não bastava simplesmente orar. Quando a mulher de Potifar tentou José, José poderia simplesmente dizer: não, eu oro. Entretanto, ficarei mesmo com a mulher de Potifar ao lado dela. E tenho a certeza que resistirei aos seus encantos. Resistirei à sua sedução, ao seu assédio. Mas José sabia que não bastava simplesmente orar. Era necessário que ele vigiasse. O que é que José fez? José fugiu. José de imediato fugiu do meio da mulher de Potifar. Porque ele sabia que se mantivesse aí, automaticamente, mesmo sendo um homem de oração, pecaria. Mesmo sendo um homem devoto a Deus, cairia. Entretanto, nós temos que ter essa linha de pensamento. Por mais que oremos, é necessário que fujamos do pecado. É necessário que saiamos ao vermos o pecado, porque é uma forma de vigilarmos para que não caiamos em tentação. Lembram-se o que aconteceu com Josué e Caleb? Lembram-se? Eram dois homens devotos a Deus. E foram os dois únicos homens que vigiaram quando Satanás usou os 10 espias. Moisés pediu para que os 12 espias fossem espionar a terra na qual Deus havia prometido a eles. Os 10 acovardaram-se, os 10 recuaram-se, os 10 temeram por causa dos obstáculos que haviam visto, por causa das barreiras que os seus olhos físicos os mostraram. Mas Josué e Caleb sabiam que precisavam vigiar nesse aspecto. Eles foram vigilantes e disseram: não, se Deus prometeu essa terra, obviamente que essa terra pertence-nos, porque tudo aquilo que Deus nos dá, ninguém consegue tirar. E é necessário que aprendamos isso, é necessário que fiquemos conscientes com relação a este facto inquestionável. Tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós precisamos ter a certeza absoluta que ninguém, absolutamente ninguém, tem força ou poder ou sustentabilidade ou substância para impedir que as mesmas aconteçam. Então Josué foi vigilante, Caleb foi vigilante, Jó foi vigilante, sobretudo José foi vigilante. E esses homens, por serem vigilantes, as suas orações foram sustentáveis, as suas orações tiveram substâncias, as suas orações foram relevantes. Então, 2024, eu quero que vocês coloquem isso na tábua dos vossos corações. 2024, o primeiro conselho é vigiar e orar. Queres deixar o pecado? Não basta simplesmente orar. Precisas vigiar. Queres deixar de fumar? Então precisas vigiar com relação aos meios aonde levam-te a fumar. Queres deixar de se prostituir? Então precisas fugir, vigiar a este meio para que não caias em tentação com relação ao pecado da prostituição. A vigilância é de suma importância. Jesus, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vigiou quando foi tentado por Satanás. Quando Satanás pediu para que ele transformasse a pedra em pão, quando Satanás pediu para que ele se atirasse de um monte ao outro, a fim de poder oferecê-lo o mundo inteiro, Satanás usou a palavra para conseguir persuadir Jesus. Mas Jesus, para além da oração, para além de ser um ser estritamente espiritual, era um ser vigilante. Ele sabia que por detrás daquelas propostas havia sua ruína, havia sua perdição. Portanto, Jesus vigiou e o diabo não teve saída a não ser fugir.
vigiemos e, obviamente, as nossas orações terão substância. Hoje é o primeiro conselho que eu passei para 2024, o conselho do ponto de vista espiritual, estritamente espiritual. No decorrer dos dias, no próximo vídeo, eu voltarei com outros conselhos do ponto de vista espiritual para este 2024. Deus permitiu que chegássemos e Deus há de permitir que transitemos 24 para 2025. Mas para que isso aconteça, precisamos, para além de cumprir esses 5 conselhos que Deus quer que cumpramos, também façamos mais coisas que levam-nos a ter uma perfeição do ponto de vista de vida com Deus. É isso que eu quero que vocês escrevam, é isso que eu quero que vocês aprendam, é isso que eu quero que vocês gravem na tábua dos vossos corações. Falou convosco, jovem de boa índole, o vosso terapeuta espiritual. Subscrevam no canal Terapia Espiritual, canal esse que já está visível no YouTube, Instagram, Facebook, em outras plataformas digitais. Portanto, analisem e busquem. E até o próximo vídeo. Falou convosco o jovem de boa índole. Um forte abraço. Estamos juntos.